E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica e semaninha aí corrida pra gente. Hoje a gente teve uma ideia aqui, eu e Mozão, vocês sabem que canal a gente pensa sempre aqui, em fazer um vídeo que é esse aqui, uma aula aqui que vocês estão vendo, passando pela história do Brasil, falando sobre as fronteiras do Brasil. Então a gente vai ver aqui em mapinha as fronteiras do Brasil com textos que a gente coloca para vocês também, tentando explicar, resumir todas essas fronteiras, o crescimento, o tamanho dos limites territoriais do Brasil desde o tempo da colônia, dos tempos da colônia até a República, num vídeo só, em vez de ficar fazendo um para cada um, cada tratado. Então, esse é o momento de você pegar tudo isso e falar: agora entendi. Tá bom? A gente fez aqui da maneira mais didática possível para vocês e com exemplos. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa eu colocar o microfone mais para cá e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, gente. Tem muito conteúdo aqui, tem conteúdo de história, de filosofia, de sociologia, história do Brasil, história geral, atualidades. E é isso. Lembrando que as referências eu deixo aqui, a gente deixa aqui na descrição e também os links das minhas redes sociais no comentário fixado, que é muito importante porque por lá, inclusive, eu já antecipo muitas coisas. É uma outra via de comunicação. Me sigam lá no Twitter, no Instagram e no TikTok. Inclusive, eu faço lá os Reels no Insta, os TikToks no Instagram e os Shorts aqui no YouTube, né? Então vamos lá começar. É o seguinte, primeira coisa que nós temos aqui, deixa eu ajeitar minhas telas. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o Tratado de Tordesilhas. Muitos desses textos, é bom já avisar um pouquinho dessa fonte, eu peguei aqui, desses textos não, dessas informações, pontos, eu peguei inclusive no site do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Só que eu tentei tornar mais didático, porque no IBGE não tem muita explicação não, tá? Então é uma das fontes que a gente utiliza, além de outras fontes aqui que eu deixo na descrição para vocês, óbvias, a historiografia, né, que é muito importante. Bom, vocês sabem que o primeiro grande tratado que a gente tem é o Tratado de Tordesilhas, assinado lá em 1494 entre Portugal e Espanha, o que vai dividir agora definitivamente, definitivamente não, vai dividir a América, não é só o Brasil, na verdade é dividir o mundo extra-Europa, né? Para além da Europa, entre Portugal e Espanha, que eram as duas grandes potências ultramarítimas ou ultramarinas naquele período. Eram Portugal e Espanha que se lançaram ao mar primeiro, que estavam no chamado trampolim para a Europa, né, que é a Península Ibérica. Esse tratado de Tordesilhas, então, dividiu, não foi aceito por todo mundo. O rei da França, Francisco I, recusa, fala que desconhece o testamento de Adão, da escritura sagrada, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e deixou ele de fora, porque foi um tratado que foi, inclusive, reconhecido pela Igreja Católica, pelo Papa, que foi o Papa Júlio II, foi reconhecido em 1506. Atenção, de olho na tela aí comigo para ver esse tratado. É um mapinha aí muito utilizado, né? Eu tentei unir a maior parte aqui. O próximo mapa ele já vai servir para todos os outros tratados, pelo menos a maioria. Deixa eu colocar aqui a canetinha aqui para a gente poder fazer os nossos rabiscos. Isso, tá tudo certinho aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu trazer também, inclusive, o microfone um pouquinho mais para baixo. É o seguinte, gente, então nós temos aqui, mas vocês podem ver, essa linha aqui é a linha de 1494. Opa, passei já para o próximo, dei spoiler. Essa linha aqui é a linha de 1494, tá? Que é a linha do Tratado de Tordesilhas, tá bom? É essa linha aqui. Então, tudo que que estiver a oeste dessa linha imaginária, desculpem, a leste, pertence a Portugal, que aí deu origem ao Brasil, e tudo que tiver a leste pertence a oeste, desculpem, pertence à Espanha. Esse tratado foi assinado contando 360 léguas ultramarinas, que corresponde mais ou menos a 1.770 quilômetros, a oeste de Cabo Verde, tá? Das ilhas aqui do arquipélago de Cabo Verde, tá bom? E aí se contava
370 léguas, até chegar, se traçava uma linha imaginária, é daqui que surgiu o Brasil, depois fizeram lá as chamadas capitanias hereditárias e tal. Vocês podem perceber que existe uma outra linha aqui, ó, essa aqui que eu estou marcando aqui em cima, aqui, ó. Essa linha é um outro tratado que foi feito antes do de Tordesilhas, mas que foi rejeitado por Portugal, que é a chamada Bula Intercoetera, ou Coetera, como vocês quiserem chamar. Ele foi em 1493, um ano antes, tá? Um ano antes do Tratado de Tordesilhas. Só para pensar. A questão do descobrimento da América. Descobrimento, sim, do ponto de vista europeu. Foi em 1492, por Cristóvão Colombo, navegante genovês. Em 1493 é assinada a tentativa, na verdade, da Bula Intercoetera, de dividir a América, dividir o mundo entre, mesmo conceito do Tratado de Tordesilhas, tudo que tiver a leste é de Portugal, tudo que tiver a oeste é da Espanha. Porém, eram 100 léguas partindo de Cabo Verde. Eram 100 léguas e Portugal entendeu, tá, que naquele momento 100 léguas era muito pouco. Portugal iria ficar com uma porção muito pequena, como na verdade ficaria com uma porção de mar. Então há uma exigência de um novo tratado. E aí é feito o Tratado de Tordesilhas, leva esse nome porque foi assinado na cidade de Tordesilhas. A maior parte dos tratados são assinados, levam o nome de cidades ou de territórios assinados. E aí a gente tem o surgimento aqui do Tratado de Tordesilhas, que é o famoso que todo mundo conhece. Passando agora sim a gente tem um outro mapa que tem até uma legenda aqui que vai ajudar bastante a gente aqui. Tá? É difícil achar um mapa assim que tenha todos eles aqui assim, né? Bom, vamos lá então. Vamos tentar entender isso aqui. Aqui está a linha de 1000. Deixa eu ver se a minha caneta está aqui. Tá sim. De 1494, que é o Tratado de Tordesilhas, era o que era o Brasil naquele período, certo? O Brasil era isso naquele período. Aí outros tratados virão daqui para frente. Então, por exemplo, em 1681, pouco conhecido aqui pela gente, mas existe. Em 1681, a gente tem a assinatura do Tratado de Lisboa, tá? Em 1681. E o que é o Tratado de Lisboa? Prestem bem atenção. A gente tem a devolução, atenção, a devolução da colônia de Sacramento. A Espanha devolve, tá? Para Portugal a colônia de Sacramento. Ela devolve, na verdade, em 1683, mas esse tratado é assinado em 1681, tá bom? A Inglaterra apoiou Portugal, ela já começava a ter essa relação com Portugal, que a gente vai ver daqui para frente. A Espanha vai ter mais relação com a França, inclusive. Tá? Inclusive, o mundo vai entrar em guerra, vai ter a Guerra dos 7 Anos, a gente vai ter outras guerras aí, e Portugal vai se alinhar sempre do lado da Inglaterra, enquanto a Espanha vai ter a França como uma aliada. Inclusive, deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre essas guerras também, que a gente tem a Guerra dos 100 Anos, mas e a Guerra dos 7 Anos? Acho que tem no canal, eu não lembro mais. Tá bom? O que a gente precisa entender aqui? Esse tratado, ó, tá aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, ó. Esse tratado, o Tratado de Lisboa, é o seguinte: o que é a colônia de Sacramento? A colônia de Sacramento é essa região aqui, acompanha comigo aqui o círculo aqui, ó. Ali na bacia do Prata, do Rio da Prata. Portugal, eu quero também que vocês entendam que o fato de ter limite territorial ao Tratado de Tordesilhas, isso nunca foi respeitado nem por Portugal e nem por Espanha. Portugal, inclusive, subia as margens do Amazonas para poder recolher drogas do sertão. E a Espanha também entrava em território português. A colônia de Sacramento era uma forma que Portugal fundou a colônia de Sacramento, que é no atual Uruguai. A colônia de Sacramento é o Uruguai hoje, faz parte do Uruguai. É do outro lado, inclusive, do Rio. Do lado tá Buenos Aires, a Argentina, e do outro lado tá a colônia de Sacramento, tá? O que a gente precisa entender? Portugal cria essa colônia, mas essa colônia foi dominada pelos espanhóis.
Por que Portugal criou essa colônia? Ele queria ter o controle, era uma região de pastagem, tá? Enquanto meus cachorros estão latindo. É uma região de pastagem de gado, mas é uma região também de fluxo de prata. E Portugal queria barrar o comércio de prata, ou a exploração de prata, o escoamento de prata da Espanha, tá bom? Só que, como consequência disso, Portugal retoma então a colônia de Sacramento, que estava além do limite do Tratado de Tordesilhas. Tá? Ele retoma a colônia de Sacramento, só que a Espanha funda no que seria hoje o Rio Grande do Sul, aqui, ó, vou marcar aqui para vocês, a região dos Sete Povos das Missões, são aldeamentos formados por indígenas Guarani, jesuítas principalmente e colonos espanhóis. Então ela fala, tudo bem, você vai pegar de volta a colônia de Sacramento que está aqui, e aí eu vou fundar aqui uma colônia aqui, que é a região dos Sete Povos das Missões, atual, hoje está lá no Rio Grande do Sul, tá bom? E aí a gente já tem então algumas relações que não necessariamente alterou o mapa, mas criou-se colônias aí nas regiões. Agora, a gente tem agora dois tratados, a gente vai fazer dois em um aqui. O primeiro tratado de Utrecht, que vai ser em relação a Portugal e Espanha e França, desculpem, que vai definir a fronteira, passou um cara de carro ali alto ali, vai definir a fronteira entre a Guiana Francesa e o território da colônia brasileira aqui em cima. Vai definir aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Não devia ter apagado porque ele está em azul, né? Mas eu vou deixar aqui. É esse território aqui. A colônia francesa, tá? A Guiana Francesa, e território que estava ali com ocupação portuguesa, lembra? Não necessariamente eles seguiam o Tratado de Tordesilhas, na verdade, aqui nesse período, não é que ele era o de menos, mas ele não era respeitado, na verdade, nunca foi respeitado nem por nenhum dos dois lados. E também, atenção, esse é o primeiro Tratado de Utrecht, né? O segundo vai ser de 1715, que ele é a segunda devolução da colônia de Sacramento a Portugal, porque os espanhóis depois pegaram a colônia de Sacramento novamente e aí foi devolvida para Portugal agora novamente nesse segundo tratado de Utrecht, né? Vamos lá, qual que é o contexto? O contexto aqui é de uma guerra, na verdade, internacional. Que agora sim a gente está falando de períodos aí de guerra de 7 anos. Na verdade, é o período de a guerra de sucessão do trono espanhol, quando o rei da Espanha, Carlos II, que era de uma das casas, um dos braços da dinastia dos Habsburgo, ele faleceu e não deixou herdeiros. Então a comunidade, os países internacionais passaram a disputar ou tendo interesses no trono espanhol, porque isso refletia diretamente, inclusive, na América. De um lado se alinhou, a gente teve, aí sim, Portugal se alia ao lado da Inglaterra, né? Enquanto que a França, a Espanha se alia ao lado da França. Então a gente tem esse processo de conflito. Mas está aqui um tratado que mexeu, de certa forma, em territórios aqui na América do Sul. Agora a gente chega aí num outro famoso, né? No nosso segundo famoso, que o primeiro aí de todos é o Tratado de Tordesilhas. Agora a gente vai ter uma modificação agora formal no mapa de fato, que é o Tratado de Madrid, assinado em 1750. Quando você tinha, inclusive, o ministro das Relações Exteriores de Portugal, que era o Marquês de Pombal, né? Ainda não era o ministro de Dom José, né? Ainda não era o Marquês de Pombal que a gente conhece da era pombalina, mas na verdade é 1 ano, 2 anos antes aí desse período. De certa forma, é esse período, inclusive, que a gente tem a transferência da capital do Brasil, né? De Salvador para o Rio de Janeiro, por conta também da questão do fluxo de metais preciosos, o ouro e tal. Então a gente tem agora um novo tratado assinado, que é o Tratado de Madrid. E nesse tratado, é esse aqui que agora aumenta, começa a deixar o mapa brasileiro, eu vou até colocar outra cor aqui, vou colocar aqui de verde, né, só para destacar. É esse tratado aqui que vocês vão seguir agora comigo, ó. Ele acaba deixando o mapa do Brasil
no formato mais parecido com o que a gente tem hoje, as fronteiras do território brasileiro, nas fronteiras mais ou menos do território que a gente tem hoje, tirando ali, ó, tirando o estado do Acre e algumas outras regiões também, e tirando também aqui, ó, a relação aqui, os 7 povos das missões, que estavam sob domínio espanhol, certo? Formação espanhola e domínio espanhol. Esse tratado, então, ele utilizou inclusive o conceito, a gente tem vídeo aqui sobre o Tratado de Madrid, ele foi embasado na questão do direito romano, do princípio do uso possidetis, que é o princípio de uso. O que significa isso? Aquele que utiliza a terra tem o direito a ter posse dela, tá? E Portugal estava utilizando bem dessa terra, enquanto que a Espanha utilizava outros territórios, a região dos 7 povos das missões. Então, você teve a questão do uso possidetis. A Espanha continuava lá tentando fazer escoamento de prata, enquanto Portugal explorava muito esse território, era região de drogas do sertão e por aí vai. Tá? Então a gente tem esse Tratado de Madrid aí. Em 1777, a gente tem um novo tratado, que é o Tratado de Santo Ildefonso. Olha só que interessante. Então quer dizer que tem mais coisa aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o Tratado de Santo Ildefonso confirmou o Tratado de Madrid, está aqui na setinha azul para vocês, confirmou o Tratado de Madrid, mas teve algumas coisas muito importantes aqui. Primeira coisa, essa região aqui, Ilha de Santa Catarina, que estava sob domínio espanhol. Não falei antes, mas estava sob domínio espanhol. Ficou agora sob domínio português. Tá? Quer entender? Florianópolis, Santa Catarina. Só que o que a Espanha vai ganhar? A Espanha fica com a colônia de Sacramento e os 7 povos das missões, tá? E a relação e a região dos 7 povos. Então isso aqui continua pertencendo à Espanha. Eu sei que eu estou marcando no mapa, mas eu estou colocando os textinhos para vocês. Vai, tá dando para entender, tá bom? Então esse é o Tratado de Santo Ildefonso. E aí, tem mais tratado? Tem ainda na colônia, mas já é o período quase o período joanino. 1801 a gente tem o Tratado de Badajoz, que é mais um tratado entre Portugal e Espanha. Esse a gente está mantendo aqui o Tratado de Madrid, tá? Com a região da Ilha de Santa Catarina, só que, atenção, nesse processo, os 7 povos da missão passa a fazer parte de Portugal. É a incorporação dos 7 povos da missão, na verdade é a incorporação basicamente do Rio Grande do Sul ao território português. Então eu vou até apagar aqui, ó, eu apaguei até muito aqui na verdade, para mostrar para vocês isso aqui. Olha só, basicamente, vou colocar aqui de vermelho, é isso aqui, ó. Esse território aqui, ó, na verdade eu vou até colorir isso aqui para vocês verem. A região dos 7 povos da missão passa a fazer parte de Portugal com o Tratado de Badajoz. Enfim, a gente passa por o processo do Império, inclusive no período do Império, ainda no período joanino, porque aí não foi feito por tratado, tá? Por isso que não entrou aqui, foi feito por guerra, que o Brasil ficou com a Cisplatina. O Brasil tomou a Cisplatina, famosa por Dom João VI, mas perdeu depois na Guerra da Cisplatina a partir de 1816 com Dom Pedro I. Não foi por um tratado necessariamente, foi por um processo de guerra que o Brasil ganha e o Brasil perde durante o período joanino e depois já entre o Brasil independente, mas o Brasil impede Dom Pedro I. Passado esse tempo, a gente pula diretamente para a República, para um outro tratado extremamente importante aqui, que é o Tratado de Petrópolis, assinado em Petrópolis, era a capital do Brasil, foi assinado já na primeira República, ou como vocês quiserem chamar, né? República Velha, mas o nome correto é Primeira República, no ano de 1903, foi assinado o tratado por Prudente de Moraes, inclusive. Foi assinado, então, Prudente de Moraes? Foi Prudente de Moraes, né? Ou não, peraí. Rodrigues Alves, né? Se eu não me engano. Peraí, vamos pesquisar. Rodrigues Alves. Por que eu tô com Prudente de Moraes na cabeça, gente? Eis a questão. Cadê meu celular? Vou procurar aqui, ó.
Rodrigues Alves mesmo. Deu um branco aqui, é que é tanto nome de presidente, gente, mas acontece. Foi assinado o Tratado de Petrópolis, e o que é o Tratado de Petrópolis? Agora a gente está falando já de um território brasileiro, ele ganha um formato que a gente tem hoje, que é o território, aqui ó, vamos ver se vai, ó. O Brasil ganha o território do Acre, que antes pertencia à Bolívia. Então, esse território, vou até passar um verde ali na linha divisória, não foi. Esse território aqui do Acre, antes pertencia à Bolívia, o Brasil obteve a compra do Acre da Bolívia mediante algumas condições. Na verdade, mediante uma condição. Era período de ciclo da borracha, a Bolívia não tinha saída para o mar, precisava escoar sua produção, e o território do Acre foi importante para o ciclo da borracha, esse era o objetivo do Brasil, tá? Então o Brasil compra o território do Acre e se compra, além de pagar 2 milhões de libras esterlinas para a Espanha, para a Bolívia, moeda britânica, que era a moeda padrão da época, o Brasil se compromete a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, que vai ligar regiões no norte do Brasil para o escoamento da produção. A ferrovia foi construída, sim, o Brasil se comprometeu a construir pela Bolívia a Madeira-Mamoré, mas ela foi até pouco utilizada. Dizem que a construção foi tardia, foi num período que o ciclo da borracha já estava em decadência e por aí vai. Mas de fato aconteceu. Bom, e tá aí a gente chega nesse formato de território que o Brasil tem hoje. Tá bom? Agora, se vocês quiserem, acho que é muito importante destacar isso, que eu faça um vídeo nesses moldes, falando agora de fronteiras entre estados no Brasil, Mato Grosso do Sul, as modificações, eu acho que é interessante fazer também. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, de todo o coração do mundo. Um grande beijo, fui!